Olá, pessoal, estamos de volta. Mais uma aula de língua portuguesa, nesta edição comemorativa do aniversário de Itabaianinha, na qual nós trataremos sobre o ensaio literário e faremos a leitura da página 160. Peguem um livro já para acompanhar junto comigo, tá bem? Antes de fazermos a leitura, do texto A Família de Olhos, vamos a algumas características desse gênero textual. O gênero ensaio é um texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor, e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Vamos lá, a leitura do texto A Família de Olhos. Nossa primeira cena primordial emerge em Os Olhos dos Pobres, Splendid Paris, número 26. Esse poema assume a forma da queixa do apaixonado. O narrador explica à mulher que ama porque ele se sente distante e amargo em relação a ela. Lembra-lhe a experiência que ambos há pouco partilharam. Era a tarde de um longo e adorável dia que eles passaram juntos. O boulevard estava ainda atulhado de detritos, mas o café já exibia orgulhoso seus infinitos esplendores. O mais alto desses esplendores era um facho de luz nova. O café está deslumbrante. Até o gás queimava com o ardor de uma iniciação. Com toda a sua energia, iluminava a cegante brancura das paredes, a extensão dos espelhos, as cornijas e as molduras douradas. Menos deslumbrante era o interior decorado, iluminado pela luz do gás, uma ridícula profusão de hebes e ganimedes, sabujos e falcões, ninfas e deusas arranjando pilhas de frutas, gamos e guloseimas sobre suas cabeças. Uma mistura de toda a história e toda a mitologia, incitando a gula. Em outras circunstâncias, o narrador recuaria diante dessa grosseria comercializada. Apaixonado, porém, sorri com afeição e desfruta do seu apelo vulgar. Nossa, era chamaria a isso incomodação. Enquanto se mantêm sentados e felizes, olhos nos olhos, os amantes são surpreendidos pelos olhares de outras pessoas. Uma família de pobres, vestida com andrajos, um pai de barba grisalha, um filho jovem e um bebê, que exatamente em frente a eles, e observa embevecida o brilhante mundo novo lá dentro. As três faces eram extraordinariamente sérias, e aqueles 6 olhos contemplavam fixamente o novo café com a mesma admiração, que diferia apenas em função da idade. Nenhuma palavra proferida, todavia o narrador tenta ler os olhos deles. Os olhos do pai parecem dizer, como isso é belo, parece que todo o ouro do mundo foi se aninhar nessas paredes. Os olhos do filho parecem dizer, como isso é belo, mas é um lugar que só pode ser frequentado por pessoas que não são como nós. Os olhos do bebê estavam demasiado fascinados para expressar qualquer coisa além da alegria, estupidez e intensidade. A fascinação dos pobres não tem qualquer conotação hostil. Sua visão do abismo entre os dois mundos é sofrida, não militante, não ressentida, mas resignada. A despeito disso, ou por causa disso, o narrador começa a sentir-se incomodado, um pouco envergonhado de nossos copos e garrafas grandes demais para nossa sede. Surpreende-se, tocado por essa família de olhos, e sente alguma afinidade por eles. Porém, no momento seguinte, quando eu voltei a olhar para os seus olhos, minha querida, para ler neles meus pensamentos, o grifo é de Baudelaire. Ela diz, essas pessoas de olhos esbugalhados são insuportáveis. Você não poderia pedir ao gerente que os afastasse daqui? Eis porque, diz ele, hoje ele a odeia. E acrescenta que o incidente o deixou triste e enraivecido. Agora vê, como é difícil para as pessoas se compreenderem umas às outras, como o pensamento é incomunicável. Assim termina o poema.
mesmo entre pessoas apaixonadas. Marshall Berman. Então, é uma leitura um pouco densa, né, e complexa, mas que nos leva a uma reflexão. Vamos lá, a análise do texto para que a gente possa desenvolver essa reflexão. Você já presenciou alguma situação semelhante a retratada no poema e enfocada pelo autor da análise? Se a resposta for positiva, comente com os colegas. 2. No texto que você leu, trechos do poema analisado são intercalados à análise propriamente dita. E isso pode causar um pouco de confusão, né? Porque o autor, ele mistura trechos do poema, né? Com a análise e a reflexão que ele faz dele, né? Isso pode causar um pouco de confusão que a gente não sabe em que trecho está sendo narrado o poema ou a expressão da opinião do autor. De que forma é possível perceber quais partes do texto são trechos do poema? Porque os trechos do poema são colocados entre aspas e a linguagem se diferencia um pouco das sequências de análise. De que maneira o autor retextualiza algumas partes do poema? Ele realiza citações, né, como nos trechos de aspa, e faz também paráfrases, de forma que a leitura fica mais compreensível para nós leitores. Quais aspectos do poema foram destacados pelo filósofo? O preconceito e a exclusão ilustrados pelo poema, né? Isso pode ser justificado no trecho. Essas pessoas de olhos esbugalhados são insuportáveis. Você não poderia pedir ao gerente que os afastasse daqui? Inclusive, ele conclui dizendo que foi a partir desse momento que ele passou a odiá-la, né? A personagem que proferiu essas palavras. De que forma o autor faz referência ao poema ao criar o título para seu texto? O nome do poema é Os Olhos dos Pobres. Fazendo alusão a esse nome, o texto de Berman é A Família de Olhos, pois é quem usa os olhos para apreciar o belo. 3. Releia o texto. Sentaram-se no terraço em frente a um novo café, na esquina de um novo bulevar. Letra A. Você sabe o que é bulevar? Procura o significado dessas palavras no dicionário. Boulevard quer dizer avenida larga e arborizada. O que esse cenário revela sobre a condição social do casal do poema? Avenidas largas e arborizadas, né? Remete a grandes cidades e frequentados por pessoas de poder econômico mais alto, né? Pelo texto A Família de Olhos, é possível determinar o tempo e o espaço em que ocorre a ação relatada no poema. Nós podemos perceber que a história se passa em frente a um elegante café, né? Em um bulevar e dura apenas alguns minutos. O poema narrativo analisado retrata dois mundos, né? Duas realidades diferentes. Explique que realidades são essas e quais personagens do poema se referem. Nós temos a realidade da pobreza, representada pela família que observa o café, e a do confronto material, representada pelo casal de namorados que está na parte interna do café. Pode-se afirmar que o poema trata de uma situação de discriminação social? Explique. Sim, porque a mulher queria ver a família humilde fora dali, pois se sentia incomodada com aquelas pessoas de olhos esbugalhados, e isso é uma violência e um ato extremo de discriminação social. 6. De acordo com a análise de Berman, qual foi o sentimento do rapaz e da namorada ao perceberem que estavam sendo observados por uma família de pobres? O rapaz se sentiu incomodado e envergonhado, demonstrando compaixão por aquelas pessoas, né? Já a namorada sentiu outro tipo de incômodo, sentiu-se agredida pelo olhar da família, considerando que aquelas pessoas não deveriam estar ali. Agora, leia a tira do personagem Armandinho. Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filha. O que você vê na tira? Armandinho lê para os pais o significado de um sentimento responsável por fazer
esvai o preconceito, e um dos quadrinhos mostra a criança de diferentes etnias. Qual sentimento é descrito por Armandinho nessa tira? Você já o conhecia? O sentimento é empatia e consiste em se colocar no lugar do outro para compreender seus sentimentos e os modos de ver o mundo, né? Você consegue sentir esse sentimento em relação a outras pessoas? Aí é uma resposta pessoal, né? Mas eu espero que sim. Isso faz toda a diferença na sociedade em que nós vivemos, né? Se colocar no lugar do outro, saber a realidade do outro, conhecer a realidade do outro, entender, né? Isso acho que resolveria a maior parte dos nossos problemas. Na crônica, o carioca e a roupa, o narrador personagem apresentou esse sentimento descrito por Armandinho. Explique. Sim, ele acabou por se sentir mensageiro, com vontade de sofrer isso foi humilhação de cada dia. E no poema analisado por Berman, Os Olhos dos Pobres, você verificou sentimento parecido no casal? Por quê? Embora o rapaz tenha sentido compaixão da família, não se colocou no lugar dela, nem tentou entender o que as pessoas estavam sentindo. A namorada não expressou qualquer sentimento de compaixão ou de empatia, infelizmente. Vamos agora para a linguagem do texto, né? Releia o quadro e responda. O fragmento do texto que você leu é parte de um conjunto de ensaios que compõe o livro Tudo que é sólido desmancha no ar. O ensaio é um gênero textual cujo objetivo é realizar uma reflexão subjetiva do autor sobre diferentes temas, com base em obras de diferentes áreas de conhecimento. Em sua composição, o texto se organiza em sequências descritivas e avaliativas do texto. No caso do fragmento apresentado, o autor analisa o poema narrativo de Charles Baudelaire, Os Olhos dos Pobres. Letra A. Como é a linguagem empregada no texto? A linguagem é formal e subjetiva, pois o autor realiza avaliações sobre o poema usando análises bem particulares. B. Transcreva o trecho descritivo do fragmento do ensaio. Sentaram-se no terraço, em frente a um novo café, na esquina de um novo bulevar. O bulevar estava ainda atulhado de detritos, mas o café já exibia orgulhoso seus infinitos esplendores. Uma família de pobres vestida com andrajos, um pai de barba grisalha, um filho jovem e um bebê, para exatamente em frente a eles e observa, embevecida, o brilhante mundo novo. Lá dentro, as três faces eram extraordinariamente sérias, e aqueles 6 olhos contemplavam fixamente o novo café, com a mesma admiração que diferia apenas em função da idade. Transcreva o trecho avaliativo do fragmento do ensaio. Agora vê como é difícil para as pessoas se compreenderem umas às outras, como o pensamento é incomunicável. Assim termina o poema, mesmo entre pessoas apaixonadas. Releia o trecho a seguir. Em outras circunstâncias, o narrador recuaria diante dessa grosseria comercializada. Apaixonado, porém, sorri com afeição e desfruta do seu apelo vulgar. Nossa era chamaria isso acomodação. Pesquisa o significado da palavra acomodação. Acomodação, adaptação, conformada, adequação, conformismo. Relaciona o significado de acomodação aos sentidos apresentados no texto, né? As pessoas acabam se adaptando às circunstâncias e passam a não mais recuar, mas a viver as coisas como são. E, infelizmente, essa é a realidade, né? A gente se acomoda com tudo. A gente se acomoda com o fracasso, a gente se acomoda com o sofrimento, né? E não deveríamos. Então, que a gente possa se incomodar com as coisas que podem ser mudadas, certo? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido refletir um pouco sobre a empatia, né? Esse sentimento tão poderoso para nós. Até a próxima.